Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que procede à fusão entre a CP e a EMF, com o objetivo de reforçar a capacidade operacional e funcional da principal operadora nacional de transporte ferroviário de passageiros. O diploma será apresentado em maior detalhe no final do briefing pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Foram aprovadas as minutas dos contratos finais fiscais de investimento a celebrar entre o Estado português e 9 sociedades comerciais para o desenvolvimento de projetos com particular interesse para a economia nacional, representando um investimento global superior a 385 milhões de euros e a criação de 1.591 novos postos de trabalho até 2023. O Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros terá a oportunidade de explicar em maior detalhe este diploma. Foi aprovado o decreto-lei que dá continuidade em 2020 ao programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Foi ainda aprovado o regime transitório orçamental a vigorar entre 1 de janeiro de 2020 e a data de entrada em vigor da lei que aprova o Orçamento de Estado para 2020, assegurando-se o regular funcionamento dos serviços e o cumprimento das funções essenciais do Estado e demais organismos públicos. Nesse mesmo sentido, foi aprovada a resolução que autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública a emitir dívida pública fundada no período transitório até à entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020. Passo a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós hoje damos conclusão a um processo que se iniciou em junho, de fusão da CP e da empresa de manutenção de equipamento ferroviário. É uma empresa, como sabem, detida 100% pela CP. Esta fusão cumpre dois objetivos. O primeiro, que é para corresponder a um pedido, mais do que isso, a uma exigência do Tribunal de Contas, para clarificarmos a relação entre as empresas. Se nós não tivéssemos procedido a esta fusão, a CP teria de lançar concursos para contratos de manutenção, e nós entendemos que não só não fazia sentido, como poria em risco a empresa, e na realidade temos uma empresa que existe para fazer a manutenção do equipamento da CP e, portanto, faria todo sentido ser integrada na CP. Resolvíamos dessa forma esse problema. A EMF é uma empresa demasiado importante para a CP e para a economia nacional. Ela é um instrumento também industrial, porque obviamente é uma empresa que, fazendo a manutenção, construindo quase na globalidade comboios, ela tem um papel muito importante para a nossa economia, e por isso a sua integração na CP preserva a integridade desta empresa, salvaguardando-se, obviamente, todos os direitos e regalias que os trabalhadores da EMF já hoje têm, e, portanto, passarão agora, obviamente, a ser trabalhadores integrados na CP, mas com as regalias e os direitos que já tinham na EMF. O segundo objetivo tem a ver com a eficiência da gestão da empresa. Nós tínhamos duas empresas que padeciam de alguns problemas de articulação. Esta integração vai resolver alguns problemas de articulação entre a empresa de manutenção e a proprietária, a CP, e permitir-nos-á também anular alguma duplicidade de serviços que não tenham sentido de existir, e a duplicação de alguns departamentos que, obviamente, a partir do momento que é integrado, poderá facilitar não só aproveitamento de sinergias, mas a otimização também dos recursos que nós temos nas duas empresas. E, portanto, concluímos um processo que é importante para a vida da CP e já agora também para a vida da EMF. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa tarde a todos. Como a Sra. Ministra já disse, foram aprovados benefícios fiscais e incentivos a investimento, representando 9 contratos no Conselho de Ministros de hoje, o que deve ser colocado em perspectiva com os contratos de incentivos fiscais já aprovados também no Conselho de Ministros de 28 de novembro. No seu conjunto, estes incentivos fiscais que o Governo aprovou neste último mês e hoje significam o apoio ao investimento industrial na ordem dos 450 milhões de euros, criando 2.000 novos postos de trabalho e mantendo 3.200 postos de trabalho. Isto significa que nós temos boas perspectivas de superar mais uma vez este ano o valor global superior a 1.000 milhões de euros de investimento angariado pela AICEP, através desse instrumento.
Eu quero chamar a atenção para alguns pontos fundamentais deste conjunto de incentivos. Em primeiro lugar, em que é que consistem estes incentivos? Consistem geralmente na atribuição de créditos em sede de IRC, de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, muitas vezes acompanhado da isenção de imposto de selo que poderia ser aplicável e também de redução do IMI. São este tipo de incentivos fiscais aqueles que estão em causa. Em segundo lugar, queria salientar os setores de atividade, porque se trata tipicamente de investimentos industriais de grande porte, nos setores do têxtil técnico, das componentes para automóveis, da aeronáutica, da indústria química, da produção de eletrodomésticos ou da indústria agroalimentar. E também de investimentos noutra área decisiva para o crescimento económico do país, que é a área do turismo, seja na vertente de hotelaria, seja na vertente de restauração, seja combinando as duas. O terceiro e último facto que queria salientar é que, tratando-se aqui de 2 investimentos de origem portuguesa e 7 investimentos hoje aprovados de origem estrangeira, queria chamar a atenção para a geografia de origem deste investimento direto estrangeiro em Portugal, porque estamos a falar de investimentos oriundos de países europeus que são parceiros muito importantes para Portugal, como a França, a Espanha ou a Alemanha, de investimentos oriundos dos Estados Unidos e de investimento oriundo também de um dos países do Golfo, no caso o Qatar. E, portanto, esta diversificação dos setores, esta diversificação dos países de origem, o montante do investimento contratado e o seu reflexo em matéria de produção de emprego, de criação de emprego, são os elementos que levam o Governo a aprovar incentivos, desta vez de natureza fiscal, ao investimento aqui contratualizado. Obrigado. Muito obrigada. Senhores Ministros, estamos disponíveis para as vossas perguntas. Muito boa tarde. Pedro André Esteves, da RTP. Tenho uma pergunta para o Sr. Ministro das Infraestruturas. No verão tinha sido já anunciada a injeção de capital para a CP e para a IMF. Agora, com esta fusão, pergunto se está prevista a injeção de mais capital ou a contratação também de mais trabalhadores para a CP agora, com a IMF lá dentro. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Muito obrigado. A fusão estava prevista já na resolução do Conselho de Ministros de 5 de junho, onde estava também um plano que previa a recuperação do material circulante que estava imobilizado e onde também estava prevista contratações para a CP e para a EMF. Esse plano que está a ser executado não é posto em causa com a fusão. Aliás, a fusão faz parte também desse projeto. Por isso, uma coisa não invalida a outra. Isto é, nós temos previsto planos de investimento nas duas empresas, eles são feitos agora no quadro de uma só empresa, que é a CP. Desse ponto de vista não há nenhuma alteração, nem corte, nem nenhum adicional. Nós recentemente aprovamos o contrato de serviço público com a CP, que regulariza a relação entre o Estado e a empresa e que prevê transferências e objetivos muito concretos que devem ser respeitados pela CP e já agora pelo Estado também na relação entre a empresa. E isso é o que vai dar a tal estabilidade à gestão da CP. A integração da EMF, desse ponto de vista, não altera nada. Vai proporcionar, sim, que se consiga fazer uma gestão das duas empresas mais eficiente que aquela que nós tínhamos com elas separadas. Do ponto de vista do recrutamento, ele está a ser feito no quadro daquilo que foi aprovado em junho deste ano. Naturalmente, como nós estamos num processo de intensificação do investimento na ferrovia, não só na infraestrutura, como também na empresa que presta o serviço e na empresa que mantém o nosso equipamento industrial, as necessidades estão a crescer, mas em cada ano elas são, no quadro do plano de atividades e orçamento, depois trabalhadas e negociadas dentro do Governo com a tutela financeira da empresa, que é o Ministério das Finanças. Mas, quer dizer, diretamente à pergunta,
não há nenhuma alteração face ao que estava já previsto em termos de contratação e de investimento. A fusão não tem consequências a esse nível. Nem adicional, face àquilo que já estava previsto. Obviamente que nós, no quadro do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, fazemos sempre o nosso, como nos outros ministérios, continuaremos sempre o nosso trabalho para tentar assegurar melhores condições, não é? Porque, obviamente, as necessidades são muitas e estão longe, obviamente, de estarem satisfeitas, como é normal no quadro de um governo que tem tanta coisa a que ocorrer, não é? Muito obrigada. Mais perguntas? Olá, bom dia. Francisca Matos da Lusa. Eu queria saber qual é que será a calendarização desta fusão, a pergunta é também para o Sr. Ministro, e como será feita também a gestão dos trabalhadores, quando é que eles passam de uma empresa para a outra? Obrigado. Bem, a fusão ela é oficializada hoje. Nós temos o trabalho começou a ser feito logo a seguir a junho, portanto nós podemos, do ponto de vista jurídico, eu não sou especialista e não quero dizer asneiras, mas para todos os efeitos, depois da promulgação, claro, a fusão está concretizada do ponto de vista formal e jurídico. Isto não quer dizer que depois não haja trabalho que ainda tenha que ser feito internamente, mas na realidade as pessoas, quer dizer, não vai haver grandes mudanças do ponto de vista operacional, a não ser naqueles departamentos que se repetem por termos mais do que uma empresa. Agora, os trabalhadores vão continuar a trabalhar nos mesmos sítios, a fazer as mesmas funções, quer dizer, desse ponto de vista não há... o trabalho foi jurídico, é preciso fazer uma consolidação das contas da empresa, quer dizer, há trabalho a fazer, mas do ponto de vista oficial a fusão está dada. A transferência dos trabalhadores ela é automática. A partir do momento que há a fusão, os trabalhadores passam a ser trabalhadores da CP. Obrigada. Mais questões? Rui Ribeiro, colaboro com a webhealth.tv e eu colocava 3 questões, se não houvesse problema. Uma tem a ver com esta sua introdução. A opção recaiu em integrar a EMF na CP. Estamos num contexto liberalizado. Como é que vai ser, ou já há uma ideia de como é que vai ser prestar serviço a empresas que tenham interesse em operar em Portugal e que tenham material circulante? Uma segunda questão tem a ver com a reintegração dos trabalhadores reformados que queiram voltar à CP, ou à CP ou à manutenção. Essa é uma medida que está no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado ainda não foi aprovado. Já há uma ideia de quando é que essa medida entrará em vigor. Ela vai ter que ser, digamos, delineada, a resolução, e isso há mais ou menos um prazo. Será que até ao final do ano teremos essa regulamentação cá fora para se houver trabalhadores reformados do setor ferroviário ligados à manutenção voltarem ao ativo? E uma terceira questão, não tem muito a ver digamos, com este tema, mas uma vez que o Sr. Ministro tem dado grande alento ao setor ferroviário, ou seja, a plataforma ferroviária portuguesa é uma das ferramentas para materializar essa aposta. Um dado relevante ou curioso saiu agora da última Assembleia Geral da plataforma, em que a empresa pública, a AIP, nomeou um quadro do setor rodoviário para vice-presidente da plataforma. Eu, nesse aspecto, gostava de ter uma opinião do Sr. Ministro, não tanto, se calhar, do sinal que essa opção pode ter dado ao setor, ou até para a credibilidade do que é uma administração da plataforma, mas mais como é que estará a REFER a nível de quadros e de meios técnicos para responder a um programa como o Plano Ferrovia 2020, que tem proximamente 2.000 milhões de euros em investimento na rede ferroviária nacional. E o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Muito obrigado, Sra. Ministra. A opção de fusão da EMF com a CP não impossibilita que a estrutura de manutenção que hoje temos e que passará a ser da CP, quer dizer, passará a ser da CP, ela já hoje é da CP porque a EMF é detida a 100% pela CP, poderá continuar a fazer trabalho externo. Aliás, nós hoje
temos a EMF a trabalhar com a Metro do Porto, somos nós, EMF, a fazer a manutenção do material circulante da Metro do Porto, e esse contrato que está estabelecido entre a EMF e a Metro do Porto continuará. Obviamente que ele agora é transferido para a ACP, e por isso nós continuaremos a fazer o trabalho de manutenção com a Metro do Porto que fazemos hoje. Qualquer outra empresa que venha no futuro a operar em Portugal e queira beneficiar dos serviços de manutenção da CP pode fazê-lo, contratualiza com a CP. Desse ponto de vista não há nenhuma alteração, facilita-nos, porque o que acontecia antes é que a EMF não podia fazer, no quadro da sua faturação, não podia ter um peso superior a 20% de serviço de manutenção externo. Não sei se consegui fazer entender. Portanto, a partir do momento em que a EMF aceitasse mais do que 20% no seu volume de negócios de serviços externos, a CP passaria então a ter que lançar concursos. Desta forma, a MEF/CP, neste caso a CP, pode fazer trabalho para fora que entender. E não temos que estar, não somos obrigados a ter que depois, quando quisermos, a própria CP contratualizar serviço com o seu departamento de manutenção, ter de lançar concurso. Portanto, desse ponto de vista resolve, não há nenhum impedimento, e temos um exemplo já prático nos dias de hoje, que não é perturbado com esta fusão, que é o contrato que a EMF, agora a CP, tem com a Metro do Porto. E, portanto, qualquer outra empresa que venha procurar os serviços da EMF, tendo nós capacidade para o fazer, faremos. Obviamente que a prioridade é servir as necessidades de manutenção do material circulante da própria CP. Como nós não estamos com excedência de capacidade na manutenção, será sempre difícil. Mas, obviamente, que nós, tendo a possibilidade de trabalhar para fora e conseguir receitas adicionais para a empresa, não vamos negar. Teremos que encontrar solução para aproveitar essa procura adicional. Ela não é perturbada com a fusão, antes pelo contrário é facilitada. Ponto número 2, no que diz respeito, questão número 2 relativamente à contratação de reformados. O que é que nós queremos fazer? Esta contratação enquadra-se no plano que foi mais uma vez aprovado pelo Conselho de Ministros em junho e que prevê um esforço intenso de recuperação de dezenas de unidades que estavam encostadas, que estavam imobilizadas, e por isso nós precisamos daqui de um período de 1 ano e meio, 2 anos, de uma maior intensidade de trabalho. Obviamente que nós continuaremos a precisar de recrutar operados de manutenção, mas nesta fase em que nós precisamos de recuperar tantas dezenas de unidades que estão imobilizadas, nós precisávamos de capacidade oficinal adicional. O que é que estes trabalhadores nos dão? Nós estamos a falar de trabalhadores que começaram a trabalhar muito cedo, com uma das mais importantes medidas no último governo e das longas carreiras contributivas. Nós começámos a ter vários trabalhadores da EMF a reformarem-se ainda com 61 anos, 62 anos. São trabalhadores altamente qualificados, com competências. Eu costumo dizer que mexem naqueles comboios de olhos fechados, porque, como nós sabemos, o nosso material circulante é muito antigo e, portanto, eles trabalham naqueles comboios praticamente desde que entraram, alguns deles. E por isso eles podem dar um grande apoio à constituição de equipas com pessoal novo que está neste momento a ser contratado. Portanto, o trabalho que eles farão é um trabalho de coordenação de equipas e de transmissão de competências que nós queremos aproveitar, e é para um período concreto, que é o período em que vai durar este esforço maior de recuperação do material que estava encostado. O orçamento facilita, permite que isto seja feito sem termos que estar a contratar empresas de trabalho temporário, e por isso nós aqui podemos fazer contratos diretamente com eles. Isto vai facilitar a transparência da relação entre a própria CP e estes trabalhadores. Isto não carece de grande regulamentação. A partir do momento que o orçamento for aprovado, a CP pode estabelecer estes contratos com estes trabalhadores. Já é assim, aliás, na saúde, e por isso nós estamos a estender o regime que hoje já temos para a contratação de médicos reformados, estamos a estendê-lo à contratação destes reformados na EMF. Questão número 3. A plataforma ferroviária é um instrumento muito importante que permite
agrupar empresas privadas, empresas públicas e instituições de ensino, de investigação e de ensino na área da ferrovia, para nós conseguirmos dar corpo e consolidar um cluster ferroviário que nós queremos que comece a crescer em Portugal. A IP, obviamente, é a grande empresa de infraestruturas no país, neste caso é uma empresa pública de grande qualidade, e portanto ela participa, não poderia deixar de ser de outra forma, participa na plataforma, é um dos elementos centrais da plataforma e do cluster ferroviário nacional. Quem integra a plataforma é quem a administração da empresa entende, quer dizer, não somos nós. O compromisso da IP com a ferrovia neste momento é total, porque, como sabe, o grosso do investimento que hoje as infraestruturas de Portugal está a liderar é na área da ferrovia. O programa Ferrovia 2020, que nós temos que conseguir executar até 2023, é liderado pela IP. E é a responsabilidade, aliás, da IP. E por isso a IP, neste momento, está a dedicar grande parte das suas energias precisamente à ferrovia. Quem está na plataforma, bom, é quem eles entendem. Nós temos de só dar esta nota que é importante. Se nós pudéssemos, nós teríamos a IP com outro tipo de estrutura e obviamente, com mais pessoal. Nós temos todos que estar conscientes que dentro das limitações que nós todos enfrentamos, tentamos ter uma empresa o mais capacitada possível. E nós temos feito um grande esforço para que a IP, no quadro das dificuldades que o país ainda enfrenta e de restrição que o país enfrenta, consiga prestar um bom serviço. E a IP é, de facto, uma empresa de excelência na área da engenharia e que tem feito e que está a fazer um papel extraordinário no investimento ferroviário nacional, e por isso é um elemento central na plataforma ferroviária. Relativamente à sua pergunta concreta, está lá quem a administração da IP entende que deve estar. Obrigado. Muito obrigada. Se não há mais questões, eu agradeço a todos, boa tarde e boas festas.